Você precisa ter competição, você precisa ter cooperação, mas você precisa ter competição. Porque se você coloca numa situação onde não tem perdedor, não tem ganhador, por que eu vou me esforçar? Exato. Ó, 2 coisas importantíssimas. Tem um neurocientista francês chamado Michael Desmourguet. Ele publicou um livro muito impactante chamado, foi traduzido para o Brasil recentemente, intitulado A Fábrica de Cretinos Digitais. Caramba, velho. Conhecemos alguns. Não, mas ele fala que pela primeira vez na história as crianças de hoje vão ter um QI menor que os pais, cara. Ô, louco. Então foi sério? o Desmourguet que falou Desmourguet. isso? Pela primeira vez na história. Vai baixar o QI? Vai. A primeira vez na história, a geração passada vai ser mais burra do que a que existe. Meu Deus. E por quê? Por causa das redes sociais. As redes sociais... Ninguém mais lê um pessoa. livro. Você só lê um... Não escreve, cara. Você não... Eu fico imaginando como é que é a letra dessa molecada, cara. E aí você vê, aí bota um texto maior, já ninguém lê. Aí ninguém quer postar mais texto grande porque ninguém curte. Aí virou um negócio muito superficial. Não, fora as abreviações das palavras, né, cara? Tem texto que eu vou ler ali, eu falo, caramba, cara. Tem abreviações que fica assim. O cara escreve um texto de 2 páginas em 3 parágrafos. E aí tem uma outra questão, respondendo essa pergunta do Muzi, olha que bacana. Tem um conceito chamado inoculação ao estresse. Inoculação é um processo que é realizado para fazer uma vacina. Você inativa o vírus, injeta o vírus em você, fragmentado, seu sistema imunológico cria um anticorpo, uma resistência a exposições àquele vírus no futuro. Os neurocientistas hoje têm demonstrado que você consegue vacinar o seu filho contra o estresse. Só que não é uma vacina que você toma. Você submete ao seu filho a pequenos estressores. Quando você faz isso quando você vai estudar isso, você percebe que ao pegar um organismo não muito velho, então uma criança / um adolescente, e submeter ele a pequenos estressores, na idade adulta, o eixo HPA, hipotálamo pituitário adrenal, que é o eixo de resposta ao estresse, você precisa dar um estímulo muito maior para ele responder. É como se o menino ficasse casca grossa? Isso. É a casca grossa fisiológica. Ele se vacinou contra o estresse. Deram pequenas doses de estresse quando pequeno e depois ele fica mais casca grossa. Só que em compensação, quando ele não tem essa dose, ele vira um mimizento. Isso. Aí qualquer coisa ativa muito cortisol. E aí o que é o famoso Nutella. Aí o que é expor ao estresse a criança? Cara, se o seu filho você e o seu filho no shopping e ele quer pedir um suco e ele fala assim, papai, chama o garçom, eu quero um suco. Fala, chama você. Chama você, o filho. Chama você, filho. Chama o garçom ali. Fala, moço, eu gostaria de um suco. Não, mas eu tenho vergonha. Não, chama ele. Que legal. Não, mas eu tenho vergonha. Não, você precisa chamar ele. Se você ficar sempre... resolvendo tudo cara, pra ele. Aí a professora dá uma nota meio ruim, um 6, já liga lá e xinga a escola inteira, porque eu pago isso, como é que meu filho chegou em casa chorando? Velho, como assim, velho? Estuda um pouquinho mais, filho. Você tirou 6, agora tem que botar um pouquinho mais de esforço. Então, se você tira isso, cara, como é que você tira isso da criança? Como é que você vai modular o comportamento de uma criança para ela conseguir... a criança e o adolescente precisa... As pessoas às vezes me perguntam, hoje a gente tem mais depressão. Eu falo assim, na minha opinião, pelo que eu vejo da sociedade, o futuro vai ser um pouquinho complicado quando essa geração de hoje alcançar a idade adulta. Porque a gente vê um fenômeno generalizado de pessoas que você não pode, de uma certa forma, os professores hoje não podem dar uma apertada, os educadores não podem dar uma apertada porque tudo não pode, tudo é assim, tudo é assado. Você não pode falar, por exemplo, que se você acumular muita gordura visceral, você pode ficar doente, porque você está falando que você está julgando a pessoa pelo padrão do corpo dela. Não, a gente está falando que obesidade é uma doença, não que... Então, esse contexto de fragilização vai gerar um puta de um problema, cara. Já está gerando na realidade.